Olá pessoal, meu nome é Amanda e eu faço parte do grupo PET Mecânica. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a resolução de um exercício de mecânica dos sólidos sobre deformação. O exercício é o número 2.8 da 7ª edição do Hibbeler. Parte de uma ligação de controle para um avião consiste em um elemento rígido CBD e um cabo flexível AB. Se uma força for aplicada à extremidade D do elemento e provocar uma rotação θ de 0,3 graus, determine a deformação normal no cabo. Em sua posição original, o cabo não está esticado. Então, o que o exercício está querendo saber é a deformação nesse elemento AB. A gente consegue encontrar ela utilizando essa equação aqui, que é a equação da deformação normal em um corpo. A parte de cima, ela representa a diferença no comprimento e a parte de baixo, o comprimento inicial. Então, para resolver esse exercício, a gente precisa estar encontrando o comprimento inicial desse cabo e o comprimento final dele após a deformação. Se vocês observarem a figura, isso daqui é um triângulo retângulo. A gente tem acesso ao comprimento dos catetos, então a gente consegue descobrir o comprimento desse cabo AB por uma relação de Pitágoras. Como isso daqui é um terno pitagórico 4, 3, 5, a gente consegue já ver que o tamanho desse elemento AB é 500 milímetros. Agora o que a gente precisa fazer é descobrir o tamanho final. Então, para descobrir o tamanho final, eu desenhei um outro triângulo aqui com esse ponto B deslocado. Depois da deformação, depois dessa rotação que ele teve. Então, a gente sabe que esse comprimento entre A e C continua o mesmo, porque eles são fixos. E a gente sabe que esses 300 também continuam o mesmo, porque no enunciado foi dito que o elemento ali era rígido. O único que mudou e que se deformou foi esse elemento AB. Então, agora a gente precisa descobrir o tamanho desse elemento AB'. Para isso, como a gente tem esses dois catetos e a gente tem o valor desse ângulo entre eles, que seria 90 mais o 0,3 do θ que foi informado no exercício, a gente, utilizando as leis de cosseno, a lei de cossenos, consegue descobrir o tamanho desse segmento AB'. Então, a gente encontra o tamanho desse segmento e, como agora a gente tem o comprimento inicial e o final, a gente aplica na equação e consegue encontrar o tamanho dessa deformação. Vocês podem ver que aqui está em milímetros por milímetros, porque a deformação normal ela é adimensional. Então, para quem está acompanhando no Hibbeler, vocês podem perceber que o exercício seguinte, que é o 2.9, ele é a mesma figura e o enunciado é muito parecido. A diferença entre os dois é que, enquanto no anterior ele pedia a deformação e dava esse ângulo θ, nesse exercício aqui ele vai nos dar a deformação, que é 0,0035 milímetros por milímetros, e ele vai querer saber o deslocamento nesse ponto D. Então, ele quer saber o comprimento desse segmento DD'. Para encontrar isso, primeiro a gente precisa descobrir esse θ. E daí, para encontrar o θ, a gente volta para essa figura de novo, para esse mesmo triângulo. A gente já sabe, pelo outro exercício, que o comprimento AB aqui é 500 milímetros. E dessa vez a gente também tem acesso à deformação. Então, com a deformação e com esse comprimento, a gente consegue encontrar o nosso comprimento AB'. Utilizando essa equação aqui. AB' é igual a, entre parênteses, 1 mais a deformação, fecha parênteses, multiplica pelo comprimento AB. Então, a gente consegue encontrar o AB'. Agora, observando essa figura que a gente tem aqui, dessa vez a gente tem todos os lados, mas não tem mais esse ângulo. A gente sabe que o valor dele é 90 mais θ, mas a gente não sabe qual é o valor de θ. Então, a gente vai de novo aplicar a lei de cossenos, mas dessa vez a nossa incógnita vai ser o ângulo. Então, a gente chegou no ângulo φ de 90,418. Mas, como eu disse, esse ângulo aqui ele é 90 mais θ. Então, para achar o θ, a gente isola, substitui o φ e acha 0,418. Após fazer isso, a gente já tem todas as informações necessárias para achar o nosso deslocamento DD'. Então, essa é a equação final, que seria 600, o comprimento total, multiplicado pelo ângulo que a gente encontrou, e aqui é só uma conversão para radianos. Bom, pessoal, era isso o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários.
Se tiverem alguma sugestão também, podem mandar pra gente. E muito obrigada pela atenção.